Dando continuidade, então, à nossa série da escala de treinamento, né, Cláudia? Hoje nós vamos falar sobre o contato, né? Isso mesmo. O contato, ele existe na equitação clássica e deve existir em todas as equitações, às vezes permanente, às vezes não, mas é um capítulo importante, vamos dizer assim, da escala de treinamento, né? Uhum. O contato é o último elemento da metade inicial da escala de treinamento. Então, se você quer uma boa equitação de nível mais básico, de passeio, de cavaleiro iniciante, de escola de equitação, você pode passar perfeitamente transitando, pensando em ritmo de descontração e contato, e você não está fazendo muita coisa errada. O contato, se o programa fosse acabar agora, e se eu pudesse ter só uma frase, eu me lembraria da expressão em outros idiomas que é: o cavalo tem que se movimentar, tem que vir através da nuca. Da nuca. Essa é a nossa amiga Gisele. O que a gente busca é a flexão dessa área aqui. Através do contato. Através do contato. Isso vai um pouco de contrário, uma gíria comum que a gente tem no Brasil em todas as modalidades, né, Aloysio? Que é fazer a boca. O cavalo tem a boca dura, não está feito de boca, está reagindo na boca. A boca é só um sintoma. Eu já vou começar o dia com uma analogia. Pensa que você tem um automóvel. Um automóvel que está desalinhado, desbalanceado, pneus diferentes, ou seja, ele tem problemas de equilíbrio relacionados ao eixo, às rodas, à própria... ele está todo torto, todo desalinhado. E a pessoa invoca com o volante. Não porque esse volante está puxando, porque o volante está brigando comigo, eu quero um outro volante. Eu vou mexer na direção hidráulica, a pessoa confunde o sintoma com a causa. Claro. Não adianta arrumar o volante. Da mesma maneira, não adianta arrumar a boca. A boca é só o sintoma da problemática que está acontecendo no resto do corpo e, no caso, na mente do cavalo. E percebam também que o contato não chega por primeiro na escala. O que também é uma confusão que eu vejo da coisa da flexão da nuca por primeiro, que, portanto, vai acontecer através do contato, mas antes de preparar todo o resto. Sim. Então, muita gente fica com a figura do cavalo flexionado na cabeça e pega o cavalo novo e já coloca muito contato ou uma pressão exacerbada ali, um negócio muito forte para ganhar essa nuca através do contato, mas esqueceu de todo o resto, que é mais ou menos a mesma coisa que você falou. Eu acho que eu também sei porque isso acontece, porque o contato é como se fosse o primeiro grau de refinamento. O cavalo, tem razão, sem contato, com a rédea longa, olhando para fora, invertido, ele consegue fazer um monte de coisa. E, por exemplo, dentro do modelo de escolinha de equitação, aquele aluninho que está meio querendo sair da fase basicona, ele começa a reparar que existe o que eles chamam de cavalo encaixado. Isso. Cavalo colocado. Ele começa a perceber aquela história do contato de rédea, no caso do hipismo, e nas outras modalidades o cavalo flexionadinho, mais correto, ele quer chegar naquilo. Porque provavelmente o contato ou a manifestação do contato, que é a flexão correta de nuca e a colocação correta do anterior do cavalo, é a coisa mais visível para quem está começando. Claro, a plástica é muito mais bonita, visível do que ritmo e descontração. Então as pessoas às vezes querem começar nisso aí. E lembrando que sem você ter o cavalo todo de trás para frente preparado para isso, você não está falando sobre contato, você está falando de um contato pobre. A hora que você prepara tudo isso, a gente vai fazer um desenho, não é isso? E depois vamos mostrar ali na Gisele. Eu só queria antes falar mais uma coisa. Então, se a gente pensar que o contato... Eu não falei bom dia para você também. Estamos só falando da Gisele, é Erivelton? Erivelton. Não falamos oi para o Erivelton, que está aqui ajudando a gente. Então, o que a gente gostaria de fazer, se só nesse momento a gente imaginar a nuca como o volante do cavalo, que vai determinar a posição da nuca, vai determinar a maneira correta, equilibrada e balanceada de andar. O controle da nuca podemos obter de várias maneiras. Por exemplo, a Aloysio tem um cavalo que ele tem o controle da nuca através do assento, sem rédea nenhuma. Podemos ter uma equitação de raca, moros, várias coisas de focinheira sem embocadura.
com anel de pescoço. A boca é só o finalzinho. A ferramenta do contato, uma das possíveis ferramentas de contato e provavelmente a mais fácil. Por que é a mais fácil? Porque é a mais sensível. Aí entra um pouco aquela coisa da força. A pessoa na força causa dor e desconforto na língua e mucosa bucal do cavalo e aí consegue esse controle se confunde com o contato. Mas o contato, na verdade, é a flexão de nuca correta, não importa a ferramenta, a embocadura é uma das ferramentas, mas não é a única. E sempre com leveza, né? Sempre com suavidade nas mãos. Por quê? Porque a partir do momento que você constrói o cavalo para o contato, a suavidade vem. Porque é quase que automática que essa nuca, é quase que automático que essa nuca entre no lugar. Sim. Caso contrário, vira uma briga de força, um puxando para cá e o outro puxando para cá. Né? E aí é quando a gente começa a ter as reações, abrir boca, chacoalhar a cabeça, passar a língua por cima do bridão ou da embocadura. Né? Cavalos que começam a ter alguns problemas que já são considerados reações que numa eventual prova julgada é penalizado e, claro, independente de prova, não é o ideal da equitação, né? O Aloysio e eu tentamos fazer uma coisa, ele no desenho e eu aqui na égua para mostrar um pouco melhor. Vamos tentar isso aí? Se a gente imaginar o rosto do cavalo, o chanfro, pescoço, dorso e garupa, né? Então nós temos mais ou menos o mesmo desenho aqui, onde eu considero 3 partes funcionais do meu cavalo, sendo garupa, dorso e pescoço, né? E o chão aqui, né? O solo aqui. Uma coisa bem legal, que muitos de vocês sabem disso, mas talvez alguns não. Existe uma estrutura aqui, bom, nós temos a coluna vertebral, lógico, e uma série de musculaturas que se encadeiam, a grosso modo, como o Aloysio falou, pescoço, dorso, lombo e garupa, que para efeito disso aqui hoje a gente gosta de imaginar como uma única linha. Exato. E toda ela tem que trabalhar encadeada. O meu curiosíssimo equipamento aqui, que vocês devem estar pensando, eu matei um cabide lá em casa ontem, antes de vir para cá, ele tenta representar isso aqui, no sentido de que é tudo uma linha só. Acho que aqui no desenho do Aloysio a proporção fica melhor. O que a gente quer dizer? Para a gente ter o último ponto da escala, por exemplo, que é a reunião, a entrada de posterior, tudo isso aqui precisa trabalhar junto, dessa maneira aqui. Não adianta eu, por exemplo, do que o Aloysio falou antes do cavalo encaixado feito na marra, não adianta só eu dobrar a frente se o resto não acompanha. Isso pela própria estrutura anatômica, biomecânica do cavalo. Imagina isso como uma linha só, como uma gigantesca ponte. Então, o contato ou flexão de nuca é a chave do cadeado. Isso aqui que vai nos dar o acesso ao resto. Eu te interrompi, se quiser continuar. Eu acho que aqui. Tem uma coisa bacana de mostrar no desenho, né? Os antigos falavam que o cavalo tem que ser feito de baixo para cima e de trás para frente. Né? O que significa isso? De trás para frente é a partir do engajamento do posterior, aí sim o cabide mostra bem pra gente aqui, né, Cláudia? O dorso se curva, chegando na flexão da nuca aqui. Então se você tem o bridão aqui, rédea vindo. Perdão, aqui já temos a elevação, mas isso vem depois. Você tem aqui o cavalo, então, mais ou menos posterior, dorso, culminando no chanfro, né? A orelhinha dele aqui, culminando num chanfro perpendicular ao solo, 90 graus o máximo, o limite, ou menos. Nunca mais, porque o cavalo começa a encapotar e a perder de novo essa coisa da fluidez do movimento. Então de trás para frente, quer dizer, do posterior para a boca. E de baixo para cima. Um cavalinho novo, ele tem a sobrecarga de peso do trabalho todo nas patas. Conforme esses exercícios vão sendo feitos, os anteriores, e depois você vai trabalhando esse cavalo, o dorso vai se musculando e a força vai se concentrando no dorso. Né? Quando a força se concentra no dorso, as patas ficam livres para se movimentarem. E aí você tem um cavalo, em inglês a gente chama de leg mover e de back mover, você tem um cavalo que concentra a força no dorso, portanto um back mover, onde
as patas ficam livres, os movimentos laterais nascem melhor, as amplitudes de espado, as amplitudes de posterior, tudo, a suspensão, tudo melhora quando a sobrecarga sai da pata. Agora, isso leva tempo e não é a partir da nuca, né? E não é a partir das pernas também, é a partir da força do corpo. Tudo isso também é a respeito de muscular o corpo corretamente para que as pernas possam ficar livres para fazer o que tem que fazer. Que é a famosa, uma das palavras favoritas do Aloysio, que é transferência de peso. Mais para frente a gente fala mais disso, não é exatamente o ponto do contato, mas sem um contato leve direcionando o cavalo, pensa no volante ou no guidão, eu quero ir para lá ou para cá, é impossível você colocar a transferência de peso. Posso entrar no seu desenho aqui rapidinho? Pode, eu queria só mostrar aqui as duas engrenagens, né, espádua e garupa. Né? São as duas engrenagens que unem o dorso, que fazem o dorso trabalhar ali, e depois a terceira sendo a boca, né? Ou a nuca, podemos chamar nuca indo para a boca. Legal. Muito importante isso, porque a gente recebe cavalos completamente na mão, eu chamo amassados, quer dizer, feitos da frente para trás e não de trás para frente, são amassados, encapotados e pesados. Né? Muita gente pergunta como é que você faz, o que você faz com o cavalo pesado de boca? Não deixa ele ficar pesado desde o começo. Começa a trabalhar nessa ideia aqui, né? Agora eu lembrei... Você quer uma caneta? Ah, você tem. Eu tenho, obrigado. Agora eu lembrei daqueles carrinhos de carrossel, para criancinha de 4, 5 anos andar. Aí você não, porque homem é mais afeito à tecnologia. Mas eu entrava naqueles carrinhos, eu girava o volante loucamente. E nada acontecia, porque para criança, aquilo que você tem na mão, você quer mexer naquilo que você tem na mão e não tem nenhuma relação com o carrinho. O carrinho não faz nada. Porque a gente não pode esquecer que, em termos de segmento cervical, né, cernelha para frente, você pode, no popular, amolecer demais um cavalo para os lados, mas também na vertical. Sim, existe, né? Tudo existe a flexão longitudinal, esquerda, direita, mas, desculpa, essa é lateral. Existe a flexão lateral, esquerda, direita, mas a flexão longitudinal também. Para cima, para baixo, que é isso o próximo tema aqui. E o muito amolecido, estou sempre no popular aqui, né? O muito amolecido aqui, ele talvez seja mais problema do que o que sobe o bico lá para frente e leva o cara embora. É o meu carrinho onde o volante não está conectado com nada. Você faz ali, mas não vem nada, não vem nada atrás. Vamos lá. O que eu queria mostrar no desenho, a gente tem um hábito de imaginar e também de desenhar a correta flexão de nuca como um ângulo de 90 graus. Hoje em dia, na verdade, não querendo corrigir seu desenho, mas a gente sabe que é um pouquinho à frente. Isso, que nós falamos, talvez no máximo aqui, né? Isso, uns 5 graus, né? E aí tem um macetão... vamos mostrar na Gisele que é mais legal. Vamos ver. Traz ela um pouquinho para frente, por favor, um pouquinho mais perto do quadro. O que eu queria dizer? Quando eu estou montada, aqui é a nuca, essa parte da cabeçada eu chamo de nuqueira, não sei se eu chamo de cachaceira, mas aqui então nós temos mais ou menos as duas primeiras vértebras, atlas e axis, e aí tem a parte da flexão lateral, não vem ao caso agora, mas essa flexão do contato que a gente deseja é esse relaxamento aqui. A anatomia dessas duas vértebras tem a ver com o fato por que o 90 graus na vertical já é quase encapotado, começa a provocar dor aqui, por causa das apófises transversas aqui em cima, elas começam a bloquear. Enfim, tem os ossinhos aqui que começam a causar dor, tá? Mas o que eu queria ver, que para mim funciona muito, quando eu estou montada e eu consigo ver isso aqui, ou isso aqui é o ponto mais alto, ou está retinho, é porque o cavalo ainda está na flexão boa. Às vezes, e às vezes acontece sem querer, num dos meus cavalos... Acontece pra caramba. Isso aqui desaparece, vai na negativa para baixo. Então, quando você não vê mais isso aqui claramente como ponto mais alto, é porque o seu cavalo já foi para trás da vertical, que a gente às vezes chama de encapotado. Eu queria agora falar por que eu trouxe isso aqui, Aloysio, talvez para a gente tentar ilustrar um pouco a história do músculo correto e do invertido. Tá? Ainda dos 90, só para eu... Acontece pra caramba de passar. A questão é um deslize, quando a gente está montando e passa, é um deslize nosso. Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos do contato, às vezes um pouquinho a mais, um pouquinho a menos do próprio assento do cavaleiro, põe o cavalo um pouquinho
mais fechado do que o ideal. Isso tudo bem, porque você está com a consciência que a coisa ali tem que ser. O problema é quando você parte dessa mão, ganha essa coisa encapotada e depois você não volta. Sempre um processo. Às vezes, num determinado momento, você precisa não digo uma correção, mas talvez fazer uma comunicação mais forte para o cavalo entender. Você entra um pouco ali, mas depois se alivia de novo. Ou seja, é coisa momentânea, de instantes. Não quer dizer que você deva passar a sua sessão de trabalho naquela posição. Legal? O que nós queremos fazer agora? Nós temos que infelizmente pedir para ela parar de comer um pouco. Eu queria um pouquinho usar cá, isso um pouquinho mais para frente para a gente tentar entender um pouco melhor a questão da musculatura correta do pescoço. Na minha linda maquete aqui, isso aqui é para demonstrar a cabeça do cavalo e a nossa ideia é de que ela fique suspensa do alto do músculo do pescoço. Uma das imagens possíveis é exatamente essa, uma varinha de bambu em que você tem um pequeno peso. E o pequeno peso está por si só, por assim dizer, flexionando a varinha de bambu. Ou seja, a cabeça ou o peso que você sente na sua rédea, resultante do contato, ele é um peso que vem assim de baixo, de cima para baixo. Tá? E isso aqui corresponde ao desenvolvimento correto. Agora, Aloysio, imagina para mim que nós temos alguma coisa daqui para trás, ou também na boca, causando desconforto do cavalo. Que poderia ser um cavaleiro desequilibrado, uma sela que pega mal, excesso de uso de espora, e também e principalmente as pessoas que se equilibram na rédea e usam peso excessivo, ou seja, lembra que a rédea não é para se agarrar, né? A rédea é só para direcionar o cavalo. O nosso equilíbrio, que nem você falou agorinha, tem que vir do assento e das pernas. Então vamos imaginar que um cavalo está todo desconfortável, sentindo dor e desconforto. Não é verdade que ele vai se evadir dessa pressão? No momento que ele vai se evadir dessa pressão, ele vai usar o outro arco da musculatura e aí nós temos... Ele vai cavar o dorso, exatamente. Nós temos mais ou menos isso aqui. Você vai ter um desenvolvimento... Nesses cavalos aqui, dificilmente nós vamos achar um assim, mas vocês vão ver, se começar a reparar, vão ver cavalos que têm esse músculo inferior do pescoço muito mais desenvolvido, ele é todo grosso e largo. Essa aqui é uma potrinha, ó, ela é novinha, ela deve ter 4 anos? 4 anos? 5 anos, novinha ainda, mas olha como ela já tem um pescoção maravilhosamente desenvolvido. Nesses cavalos que foram coagidos a serem invertidos, a gente vai ver esse músculo aqui muito mais grosso do que esse. Bem visível em fotos, em filmes, e aí você vai ter a cabeça tendendo para cima, o Aloysio já vai desenhar para nós ali, e você tem a sensação de que o peso da frente está espetado. Se você está segurando as rédeas, é como se aquele peso tivesse sido sempre puxando para cima. Outro exemplo é, antes, no correto, eu estou com uma vara de pescar, pescando um peixe. Opa, morreu o meu cavalo aqui, perdão. O cavalo sem cabeça. Eu tenho aqui o pezinho como pescando um peixe. Aqui, talvez a sensação seja como empinando uma pipa. Eu estou o tempo todo lutando com um peso que quer ir para cima. Ok? Por isso o fato é que o cavalo que está nessa posição, ele vai pesar na boca, ele vai ter pouca entrada de posterior, um dorso cavado. Porque ele fica em postura de cavalete, é impossível. Zero mobilidade. É impossível ele estar com o dorso para baixo e entrar com as pernas. Exato. Eu acho que os dois desenhos é dorso cavado ou dorso curvado. Certo. E aí as duas engrenagens, né? Para um dorso cavado, você tem um pescoço invertido e um posterior aberto. Exato. Para um dorso curvado, você tem um posterior entrando debaixo da massa e o final dele, um pescoço chegando no ponto que você quer, com a nuca no ponto mais alto, o cavalo subindo essa frente depois de um tempo de trabalho, mas com a nuca nesse peso gostoso na rédea, como você falou aí, com a bolinha. Né? Acho que são dois desenhos bem característicos aí. E sem isso aqui, na verdade, é o princípio da reunião. Por isso que a reunião não é o contato, a reunião é
é mais uma das analogias um pouco esquisitas da Cláudia, a reunião é aproximar o posterior do anterior, para você ter a máxima elasticidade e contração da coluna. Não é à toa que nos atletas humanos, que eu não sou, mas vocês vão conseguir visualizar que essa aqui, por exemplo, é a posição de partida do corredor e impulsão. Essa aqui é do nadador. Exatamente, ele tem que aproximar o posterior do anterior para poder ter energia no movimento. É isso que a gente... E se você tá assim, ó, imagina você assim, isso aqui é a pessoa com dor nas costas. Ela não consegue fazer isso. Então, para a gente imaginar, o dorso funciona como o grande concentrador da força, né? O posterior é o que faz com que esse dorso se muscule e faz com que o cavalo acabe sendo leve aqui na frente. A entrada do posterior, a subida do dorso, a subida do pescoço e a nuca sendo o ponto mais alto, e aí sim o contato vem quase que natural. Sim. O inverso disso, começo do contato, que é o errado, né? O inverso que é o errado. Começo pelo contato, inverto esse pescoço, cavo o dorso, zero fluidez. Legal. Zero impulsão. Legal você ter falado isso agora, porque no meu exemplo negativo do cavalo invertido, comecei pelo dorso. Mas talvez seja o mais comum começar pela boca. A pessoa se pendura na boca, às vezes querendo produzir um contato artificial, aí o cavalo se defende levantando o pescoço, invertendo o pescoço, e aí o dorso tem que abaixar. Então é sempre um retroalimenta o outro. E quando você tem esse cenário errado, não adianta você pegar aqui, por exemplo, uma rédea alemã, uma rédea de rendilha, qualquer coisa que as pessoas usam, porque você amassa mais ainda, né? Como é que você corrige essa situação toda? Colocando seu cavalo lá para baixo. Aí na parte prática, daqui a pouco, nós vamos começar também no mistério do trabalho em duas pistas. Isso, exatamente. Por que a resistência longitudinal se arruma no trabalho lateral? Muito bom. Vamos lá para a pista? Vamos lá para a pista, vamos olhar já a chega a teoria trabalhar aqui, tá bom? Daqui a pouquinho a gente mostra para vocês os cavalos. Obrigado, pessoal.